pelo acolhimento que tivemos aqui. Deus possa recompensar esse círculo de oração, a igreja, os obreiros, né? A esposa do pastor presidente. Deus abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Estamos como igreja de Deus aqui. Amém? Como a irmã falou, Deus ainda continua fazendo milagres. Aleluia. E com certeza Ele vai falar conosco aqui. Porque o intento de Deus nesta noite é que você saia deste congresso, desta noite, deste culto, com mais vigor para vencer, mais determinado a conquistar, porque Deus tem o melhor para nós, amém? Nós vamos pregar em cima de um tema, aleluia, nada pode frustrar os planos de Deus. Amém? Você crê que os planos de Deus não podem ser frustrados? Se você não crê, hoje Deus vai acender uma chama no teu coração e você vai dizer: Satanás, o plano de Deus vai se cumprir, e os planos de Deus não vão se frustrar, porque Deus ainda tem o controle. O que nós vamos entender é que Deus ainda tem o controle de toda a situação. Ela pode parecer que está difícil, pode até estar te causando medo, mas não te preocupa, Deus não perdeu o controle, amém? Você pode dar um glória para Ele, aleluia. Oh, bendito é o Senhor. Capítulo 42 do livro de Jó, versículos 1 e 2 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou propósitos podem ser impedidos. Amém? Tome o teu assento, glorificando esse Deus tão tremendo e tão poderoso. Nós vamos encerrar este trabalho de ciclo de oração, esta festa, irmãos, debaixo da graça de Deus. Porque Ele está aqui, Ele já está falando desde o início. Você prestou atenção no culto. O culto não vai começar agora só porque o pregador pegou o microfone, não. Ele já começou desde a primeira oração. O Espírito Santo já começou a trabalhar aqui, porque Deus, meus queridos, não está preocupado com estrela. Deus quer corações abertos. Deus quer alguém que se coloque na brecha. Deus quer alguém que dê lugar para Ele e diga: Deus, pode entrar aqui no meu coração, pode fazer morada. É isso que Deus quer. Deus quer apenas alguém disposto a receber o que Ele tem para dar. Tem alguém disposto a receber? Dá um glória para Ele nesta noite. Aleluia. Nós vemos, meus queridos, algumas afrontas do nosso adversário. O diabo, quando ele olha para Jó, ele quer colocar diante de Deus que Jó estava barganhando com Deus. Ele queria pôr em dúvida a fé, ele queria pôr em dúvida a fidelidade de Jó. Pois bem, Satanás chega para Deus dizendo: olha, o teu filho Jó, ele só é fiel para ti porque tu dá tudo para ele, tu dá o que ele tem de melhor. Então ele querendo colocar para Deus ali uma dúvida. Mas Deus, meu querido, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Então, se Deus, conhecendo o teu coração e sabe que Ele é sincero, Ele vai te defender em todas as causas. Aleluia. Ele vai pelejar por ti em todas as circunstâncias. Aí Deus olha para Satanás e diz: não, não é bem assim. Tu tem visto ele? Sim, ele tem sido fiel porque tu dá tudo para ele. Deus disse: não, olha só, ele é fiel, ele é íntegro, aleluia, ele é temente e ele se desvia do mal. Deus começa a testificar de Jó para o próprio diabo. Eu quero imaginar, irmão, a cara de Satanás fica achatada quando o diabo vem te acusar na presença de Deus, e Deus testifica da tua certeza, Deus testifica da tua sinceridade. O diabo tem que bater em retirada, porque a Bíblia diz que por um caminho ele vem contra nós, mas por 7 ele bate em retirada, porque é Deus quem nos justifica. Oh, aleluia! Então ele vem com tudo, ele vem e assola o Jó, ele tira o que Jó tinha de precioso na terra. Só que Deus diz: olha, o que ele tem mais de precioso, que é comigo, tu não vai tirar, porque tu pode tirar os bens dele, mas o coração dele ainda é meu, aleluia, o coração dele ainda está comigo. Então nós vemos todas as experiências que Jó passa, mas quando chega no seu final, sabe o que ele diz? Ele olha para o céu e diz: olha, Deus, eu reconheço
e eu bem sei, aleluia, que tudo tu podes. Então, ele dá uma alusão de tudo, ele não coloca algumas coisas tu pode, Deus. Algumas coisas tu tem condições, não. Ele engloba todas as coisas, e ele está englobando o seu período de bênção e o seu período de prova. Então ele diz: eu sei que tudo podes, tu pode dar, mas tu pode tirar, tu pode fazer, tu pode desfazer. Então Jó está reconhecendo a grandeza de Deus. Jó está reconhecendo o poder e o controle que Deus tem em todas as situações. Você pode nesta noite acender essa chama no teu coração. É isso que Deus quer, que você saia daqui entendendo que a tua situação, que a tua vida está na mão dele, e ele jamais perde o controle daquilo que você vai passar. Aleluia! Então ele diz: olha, Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Aleluia! Então Jó está nos dando uma lição, e nós vemos, meus amados, que toda a história da Bíblia, nós vemos Deus trabalhando e mostrando que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Pois bem, se Deus vai falar conosco através de algumas situações, Ele já está dizendo para você tomar posse desta palavra, para você tomar posse desta situação e entender que os planos de Deus sobre a tua vida ainda estão no controle dele. Pois bem, nós vemos que o diabo quis parar a igreja. Nós vemos quando a igreja inicia com toda a força, o diabo levanta um homem, um jovem chamado Saulo de Tarso, e ele ali, comissionado pelos sacerdotes da época, ele diz: eu vou parar a igreja, eu vou parar este povo. E Deus olha do céu e diz: eu acho que tu não vai parar não, rapaz, tu não tem poder para isso. E ele começa a perseguir a igreja, começa a prender os crentes, começa a algemar, e aí ele vai no sacerdote e diz: olha, eu quero ir até Damasco, porque lá em Damasco está um movimento grande da igreja lá, aleluia, e eu quero uma autorização para ir lá prender, acabar com esse movimento. Aí os planos de Deus não podem ser frustrados, irmão. No capítulo 9 do livro de Atos, lá vai Saulo de Tarso, com toda a sua arrogância, com toda a sua estatura, com toda a sua estrutura, querendo parar com a igreja. Só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe o que acontece? No capítulo 9, Jesus se apresenta para ele, há um clarão no céu, ele cai de joelho no chão, e Jesus olha para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Aleluia. Alabracandarai. Querem perseguir, irmão, querem se levantar. Quando a igreja começa, aí vem os perseguidores, vem aqueles que querem que a igreja feche, e querem fazer leis para fechar a igreja, querem fazer leis para acabar com o movimento de Deus. Só que os planos de Deus não se frustram. Não te preocupa, Deus ainda tem o controle, e enquanto estiver adorador na terra, haverá Deus agindo na causa. Aleluia. Deus pega Saulo de Tarso e joga ele no chão. Tu quer acabar com a minha igreja, tu quer parar, mas os meus planos não podem ser frustrados. E aí ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, Senhor, o que tu quer que eu faça agora, rapaz? Tu vai parar de perseguir e tu vai ser o maior missionário que eu vou levantar nessa terra. Aleluia. Oh, Ramandahai. Quando Jesus, ele atravessa o mar de Gadara, ele vai até a cidade dos Gadarenos, e ele já enfrenta uma tempestade. O diabo queria impedir que Jesus chegasse em Gadara, porque havia um grande propósito. Jesus estava indo naquela cidade de Gadara, e quando ele entra e atravessa a tempestade, ele chega em Gadara, aleluia. E ali ele expulsa um demônio, o endemoniado gadareno. Todos conhecem, alguns conhecem a história. O moço que estava ali, aprisionado por 2.000 demônios, que ele andava pelas sepulturas e ninguém segurava ele, amarravam ele com correntes. E daqui a pouco, quando Jesus pisa na terra de Gadara, aleluia, aquele demônio sai correndo em direção a Jesus e diz: por que vens me atormentar antes do tempo? Aleluia. Jesus expulsa aquele demônio. Sabe o que acontece, irmão?
os moradores daquela cidade ficaram alvoroçados e disseram: Jesus, vai embora daqui, nós não te queremos aqui. Aleluia. Jesus sobe no barco, vai embora. O diabo diz: viu, acabei com o plano dele. Ele veio para evangelizar aqui, não conseguiu, apenas uma alma foi alcançada. E aí parece que os planos do diabo prevaleceram, parece que o plano de Deus foi frustrado. Mas eu quero te lembrar uma coisa: passam-se os anos, este Paulo vai um dia na cidade de Decápolis, ele passa lá, quando ele chega em Gadara, ele diz: eu vim abrir uma igreja aqui. Paulo, mas já tem uma igreja aqui. Já tem muito crente aqui. Mas como que começou? Olha, houve algum que foi liberto. O antigo gadareno, ele estava endemoniado, ele recebeu libertação, e agora ele é o pastor aqui. Ai de Candarabachandara. Você pode adorar Deus por isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por mais que o diabo diga que você não vai conseguir, que você não vai vencer, hoje eu estou aqui como profeta de Deus. Deus ainda tem o controle da tua vida e da tua situação. Aleluia. Nós vemos, meus amados, nos anais da história, grandes homens, quando Deus fala que José iria ser governador sobre os seus irmãos, ele tem os sonhos. E quando ele tem um sonho, ele conta para o seu pai, para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho que nós estávamos colhendo e os feixes estavam ali. Daqui a pouco os feixes dos meus irmãos se dobravam perante o meu. Já ficou um alarme no meio dos irmãos. Daqui a pouco ele diz: tenho outro sonho, e o sonho que eu tive é que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí o pai Jacó disse: mas vem cá, meu filho, tu está dizendo que tu vai reinar sobre nós? Ele disse: não sei, papai, tive um sonho. E aí sabe o que acontece, irmão? Jacó, ele amava José, só que Jacó já estava projetando José como líder da casa. Ele era o menor, mas Jacó já queria mudar, e ele queria colocar José como aquele que governasse. Por isso ele manda fazer uma túnica de várias cores. Então o projeto do coração de Jacó era colocar José como destaque, José como aquele que seria o maior entre seus irmãos. Isso era o plano dele. E a vontade dele era que isso acontecesse realmente. Mas Deus já tinha os seus propósitos. Por quê, irmão? Porque quando Deus tem os seus propósitos, Deus não precisa da ajuda do homem, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus apenas precisa que o nosso coração esteja disposto e determinado a vencer, aleluia, a conquistar. Porque nós vemos quando Jacó, ele projeta tudo isso, ele já teve uma experiência no seu passado, porque a sua mãe também tentou projetar Jacó como primogênito, só que não deu certo, irmão, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Ele promete, mas é do jeito dele, é da maneira dele, é como ele quer fazer, aleluia. Então Jacó, ele projeta tudo isso, manda fazer a túnica de várias cores para José. E aí onde o José passava, todo mundo já estava esperando. Olha só, José vai ser aquele que vai governar, José vai ser aquele que vai comandar. E aí surge a fúria dos seus irmãos, jogam José lá para o Egito. Vocês conhecem a história, José foi vendido como escravo, aleluia. Aí os irmãos chegam e dizem: olha, o plano que José tinha de governar sobre nós está por terra, não tem mais condições. Só que este não era o plano de José, era o plano do Deus eterno, aleluia. Aleluia. E José vai para o Egito. Na casa de Jacó está terminado os planos de José estar à frente, de José ser o destaque. Mas lá no céu ainda estava o registro, lá no céu ainda estava registrado que José seria aquele que estaria à frente, amém? Aleluia. José vai para o Egito, passa tudo que passa, irmão, e daqui a pouco o que acontece? José se torna o governador do Egito. Aleluia. E Jacó passou aproximadamente 17 anos chorando a morte do seu filho, em angústia, em sofrimento. Só que o que ele não sabia é que o plano de Deus não pode ser frustrado. Talvez você esteja na fase do choro, achando que morreu, achando que não vai dar certo, que não vai dar condições. Talvez eu estou pregando para alguém que entrou aqui nesta noite com o coração arrasado,
pensando que você não vai conseguir, que a situação que está ao teu redor será o teu fim. Mas eu quero te lembrar uma coisa, que os planos que Deus fez para a tua vida não é de derrota. Os planos e os pensamentos de Deus, quando o povo estava lá no Egito cativo, ou melhor, lá na Babilônia cativo, sabe o que aconteceu? Deus chama Jeremias, diz: Jeremias, escreve uma carta para eles lá, mas diz assim, ó: os meus pensamentos não são de mal para vocês. E os meus planos não são de mal. Vocês vão plantar, edificar, porque eu vou levantar vocês e vou trazer de volta, porque os meus pensamentos são de bem e de paz. Aleluia. Oh, aleluia. Você crê que os pensamentos de Deus são de paz para a tua vida, são para te levantar, são para você vencer? Aleluia. Então, aí José estava lá no Egito e Jacó pensando tudo isso. Daqui a pouco vem a fome. Quando chega a fome na terra, chegou o momento em que Deus se revelar. Irmãos, Deus, às vezes nós pensamos que Deus vai se revelar no momento de bonança. Aí nós dizemos: não, agora as coisas estão tudo bem, agora tudo vai se cumprir, porque Deus agora vai agir de uma forma tão tremenda, porque tudo está bem, tudo está se encaminhando para que as coisas realmente aconteçam. Só que Deus, muitas vezes Ele age mesmo no deserto. Ele age mesmo quando a coisa muda, quando a tempestade vem, quando vem a dificuldade. Jacó, ele olha para a situação, ele manda os seus filhos lá no Egito para buscar alimento, mas lá estava José, e José também passou pela mesma situação, porque ele entra no Egito como escravo na casa de Potifar. Potifar era graduado, era um dos que estavam próximos de Faraó. Quem sabe, quando José entra ali, ele olha e diz: bom, agora daqui para o palácio vai ser mais fácil, porque esse homem é influente, ele pode me indicar, e eu posso chegar perto do palácio. Aleluia. Só que o que Deus tinha preparado era que José teria que passar pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de aflição. Às vezes Deus permite, irmão. Por quê, pastor? Deus não gosta de nós? Não. Deus permite para nós valorizarmos aonde Ele vai nos colocar, irmão. Aleluia. Deus permite para você valorizar aquilo que Ele vai te dar, para que você não venha esquecer aonde você saiu, da onde Deus te tirou, o que Ele fez pela tua vida, para quando você chegar lá em cima, não ficar lá arrogante, não pensar que é o melhor que todo mundo. Deus, Ele faz com que nós venhamos passar, para poder entender que quando chegar o nosso tempo, nós temos que lembrar da onde Ele nos tirou. Você lembra da onde Ele te tirou? Às vezes, irmão, nós vemos muitos com o nariz empinado, nós vemos muitos por aí na mídia, e nós temos que nos preocupar não em estar na mídia, mas estar na média com Cristo. Se você tem média com Jesus, você tem tudo. Muitos estão preocupados em estar com os nomes ali estampados em outdoor, querendo ser famosos, mas seja um crente adorador. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe em estar na média com Cristo. Se você tem média com Ele, você tem crédito. Se você tem média com Ele, você tem resposta que vem do céu para a tua vida. Aleluia! José não estava preocupado com isso. E daqui a pouco acontece que ele vai lá para o calabouço. E quando ele chega no calabouço, parece que é o fim, irmão. Mas uma coisa que me chama a atenção: nós passamos por momentos de dificuldade, por prova, mas o Espírito de Deus jamais nos abandona. Jamais estamos sozinhos. Aleluia. A Bíblia diz que José passou o que passou, mas lá, quando Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, estava testificando de José, sabe o que ele disse? Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições. Você crê que Deus está contigo para te livrar? É isso que Deus quer que você entenda nesta noite.
É isso que Deus quer que a igreja venha entender, meus queridos. Que Deus, Ele tem o controle de toda a situação. Que não é para você desistir, para você se desesperar. Não é para você pensar em tornar atrás. Este congresso foi marcado para que você seja cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz essa convicção para nós. Porque Ele é o Consolador. Ele é o ajudador. É Ele que traz essa convicção. Por isso que o desejo de Deus é que nós sejamos cheios do seu Espírito. Cientificamente comprovado que o ser humano, quando ele dobra o joelho para orar, existe uma parte do cérebro que nos dá a condição de tomar decisões. E ele precisa de uma medida de sangue para entrar. Isso é ciência. E sabe o que eles descobriram? Que quando alguém dobra o joelho e começa a orar, 7 miligramas de sangue é injetado naquela parte que faz com que a pessoa tome decisão. E o estudo comprovado cientificamente que aqueles que oram têm as melhores decisões, tomam as melhores decisões. Só o fato de você se prostrar, cientificamente provado que aquele canal se abre e é lançado, injetado ali no cérebro, aonde te dá condições de você raciocinar, onde dá condições de você escolher as melhores coisas. Então o segredo é esse, é do joelho que nós alcançamos o melhor de Deus. Xarabaca, eu sinto uma graça de Deus aqui. A unção que tu estava sentindo, ela está aqui, está sobre a nave da igreja. Quantos estão sentindo? Levante a mão, adore a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então José está lá no Egito agora. Do calabouço ele vai lá para o palácio. E quando seu pai Jacó manda os seus irmãos chegam lá. Aleluia. E quando eles chegam, deparam-se com José. E José manda dizer para o seu pai: olha, diga para o papai, aleluia, que eu estou vivo. Aleluia. Irmã Giovanni, talvez José poderia ter dito assim, ó: manda dizer que o papai, que os planos de Deus não foram frustrados. Aleluia. Por um momento eu fiquei no esquecimento. Por um momento eu fiquei lá, aleluia. Mas os planos de Deus, ainda Deus estava escrevendo a história. A tua história não parou não, ela continua sendo escrita. Deus ainda não colocou um ponto final, é só uma vírgula e a história continua sendo escrita. Alabraxandarai. Só para quem crê nisso, adore a Deus com teu melhor. Glória a Deus nesta noite. Aleluia. Manda dizer para o papai que eu estou vivo. Quando eles chegam lá, meus queridos, e disse: pai, nosso irmão José, quem sabe Jacó, não, Giovanni olha e diz: não, nem me fala dele, que o meu coração dói. Não, papai, agora teu coração vai parar de doer. Aleluia. Por quê? Porque trazemos boas notícias. Qual é a boa notícia? Papai, senta aí, senta primeiro. Aleluia, respira fundo. Tá bem de coração, papai? Tô. Então é o seguinte, eu vou dar notícia. José está vivo. Aleluia. Está vivo. Aramachandarai. Aleluia. E para completar, irmão, para você dar um glória bem alto, aí ele manda chamar Jacó. E lá vai Jacó com toda a sua comitiva, os seus filhos, todos os seus empregados. Aproximadamente 75 pessoas entram no Egito, na terra de Gósen. Quando eles entrando na terra de Gósen, lá vem José, Arabacambarai. E José tinha sonhado que 11 estrelas e a lua e o sol se dobravam. Sabe o que acontece? Lá vem Jacó, aí de Querbia, lá vai José caminhando na terra de Gósen. E Jacó vem e se prostra aos pés de José. E vem os seus 11 irmãos e se prostram aos pés de José. 11 estrelas, o sol e a lua, e os planos de Deus não são frustrados.
Aleluia, você pode crer nessa palavra. Você pode crer, irmã. Os planos de Deus para o ciclo de oração não vão ser frustrados. Por mais que o diabo tente se separar, tente dividir, tente causar desânimo, mas Deus entra em ação para fortalecer. Oh, aleluia. Quando eu olho para o capítulo 29 do livro de 2 Crônicas, eu vejo a história de um grande rei chamado Ezequias. Ezequias, meus queridos, não teve uma boa sorte com seu pai. Seu pai se chamava Acais. Acais fez tudo que era errado diante de Deus. Fez tão errado, era tão terrível, que não teve nem o direito de ser sepultado na sepultura dos reis. De tão torto que era, de tão cruel, de tão desviado que era. E quando ele morre, o seu filho Ezequias, um moço de 25 anos, assume o reinado. Israel está em decadência, distante de Deus. Aleluia, mas Deus não quer a sua igreja distante dele. Por isso que ele levanta de vez em quando uns doidos, levanta alguém com coragem, que vem aqui dar uns gritos, nos acorda, nos desperta e nos volta para Deus, nos faz entender os planos de Deus, nos faz compreender que Deus não perde o controle, nos faz entender que Deus quer que nós venhamos estar vivos, animados, avivados. Aleluia, alguém que não se conforma. Paulo disse no capítulo 12 do livro de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poder entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Sai do conformismo. Hoje Deus vai te tirar do conformismo. Aleluia, Deus vai tirar, irmão. Nós como pregadores, nós não podemos nos conformar. Aleluia, nós temos que estar avivados, vivos. Não podemos nos conformar com frieza na nossa vida. Pregador não pode se conformar em parar de ler a Bíblia, em parar de ter contato com Deus. Ramagachandarahaya, porque Deus exige isso de nós. Então, levanta-se Ezequias, um moço de 25 anos, irmão. Ele tinha tudo para seguir o caminho do seu pai. Ele pega uma Israel quebrada, uma Israel idólatra. Já não havia mais adoração no templo. O templo estava fechado. O seu pai tinha trazido um altar dos deuses estranhos e colocado dentro do templo. Israel estava de pernas para os ares. Não havia mais adoração, não havia mais. E o que é pior, pagavam tributo, aleluia, para o rei Senaqueribe. E de repente, Ezequias assume o reinado. E aí no começo, irmão, ele até paga um pouco de tributo, sente a afronta. Porque assim mesmo, quando a gente vai para a batalha, no primeiro instante a gente sente aquela afronta, a gente dá uma intimidada, mas só que daqui a pouco o Espírito entra e o negócio muda. Aleluia. Então Ezequias sofreu esse baque, ele dá uma recuada, paga um pouco de tributo. Daqui a pouco eu quero crer que ele entra no templo e diz: não, eu não vou me conformar com isso. O meu pai Acais se desviou de Deus, fez a nação de Israel se desviar, mas comigo vai ser diferente. Quando ele sente a pressão, ele chama os mais idosos, ele chama os anciãos e diz: olha, é o seguinte, nós vamos fazer uma ofensiva de resistência, nós vamos resistir a esse inimigo. Aleluia. A partir de hoje, nós não vamos mais pagar tributo para eles. E aí alguns ficaram preocupados, alguns ficaram assustados, mas como é que vai ser, Ezequias? E aí Ezequias declara dizendo assim: eu estou disposto no meu coração em fazer uma aliança com Deus. Basta um corajoso só,
E aí os anciãos olharam para ele, e aí Ezequias, e vocês? Aí, irmãos, eu quero crer que um olha para o outro e diz, eu também. O outro levanta a mão meio tímido, eu também. O outro, eu também. E daqui a pouco todo mundo estava no mesmo barco. Então Ezequias, então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a nossa vida de aliança com Deus. Chamou ali os sacerdotes, irmãos, estavam desempregados já, porque não tinha adoração no templo, não tinha mais o que eles fazer, estavam lá já na mesma situação crítica. Ele chama os sacerdotes e olha assim, a partir de hoje nós temos uma aliança com Deus. Eu quero contar com vocês. Posso? Ele disse, pode. A Bíblia diz que em 8 dias eles entram no templo e começam a limpar, irmão. E vai limpando, e vai tirando. Aleluia, vai tirando tudo que não presta. É isso que Deus quer mesmo. Ele vai tirando. Ele quer que você tire do teu coração aquilo que te impede, aquilo que te afasta, aquilo que está distanciando você. Vai arrancando, vai limpando, vai tirando os altares de Baal aí desse coração, vai limpando a tua vida e Deus vai ser glorificado. Aleluia. 8 dias, chega o sacerdote para Ezequias, o templo está limpo. E aí, meu querido, Ezequias diz, agora nós vamos restaurar algo que foi esquecido. A maior festa de Israel estava abandonada. Qual é a maior festa, pastor? A festa da comemoração da Páscoa. Já não havia mais comemoração. É isso que o diabo faz, irmão. Ele oprime tanto que o crente já não tem mais comemoração de vir na igreja. Quanto que são assim? Aí tem que ir no culto hoje. Aí eu tenho que ir porque é uma campanha. Eu tenho que ir, porque senão o pastor vai achar que eu estou desviado. Eu tenho que ir, porque eu tenho que estar lá para alguém me ver. Mas a vontade era de estar em casa. A vontade que você, as forças não te permite muitas vezes de vir, mas você vem, aleluia. Assim estava a nação de Israel. Já não tinham mais alegria de comemorar a maior festa, que era a festa da libertação da escravidão do Egito, que era a festa da Páscoa, e acontecia no mês de Abib Nissan, aleluia. E aí, quando Ezequiel disse, olha, a partir de hoje nós vamos voltar a comemorar a festa da Páscoa, aleluia. Voltou a alegria para Israel. O povo começa a se alegrar, irmão. Começa a comentar. O comentário se espalha. Israel volta a adorar a Deus. Israel agora sai de uma crise espiritual, de uma frieza, e começa a adorar a Deus. Por quê, pastor? Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Talvez você esteja numa crise dessa. Já não consegue mais adorar como antes. Já não consegue mais ser aquele crente que você era antes. Não te preocupa, Deus tem um plano para você nesta noite. Ele vai te tirar dessa circunstância, Ele vai te tirar desse deserto, aleluia. Ele vai te tirar e vai voltar ao teu coração o desejo de adorar. Você não vai vir por obrigação, não. Você vai dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Volta a festa. Volta a comemoração da Páscoa, a festa mais importante de Israel. E eles começam a comemorar, irmão. Mas isso gera uma fúria no inferno, porque o desejo do diabo é que o povo ficasse naquela frieza. Irmão, o desejo do diabo é quando nós reunimos aqui, é que a igreja fique quietinha, ninguém dá glória. Que a igreja fique em silêncio. Mas nós estamos ouvindo desde o início do culto aqui. Tem verdadeiro adorador. Aqui na Mina do Mato é diferente. Tem um povo que adora, tem adorador aqui no altar. Tem adorador na nave da igreja. Se o diabo pensou que este congresso ia ser um silêncio, ele foi enganado. Porque aqui tem um povo barulhento, um povo cheio do Espírito, com desejo de adorar a Deus. Aleluia. Sabe o que acontece, irmão? Em meio a isso, o diabo se enfurece, vai lá no coração de Senaqueribe
Quando Senaqueribe manda cobrar os impostos, e Ezequias não manda, diz: não, agora eu não vou barganhar mais com o diabo. O diabo quer barganhar com nós, irmão. Ele quer pôr em dúvida a nossa fé. Ele quer pôr em questão a tua fidelidade com Deus. Ele quer pôr em questão você acreditar em Deus. Porque quando vem a tribulação, vem a dificuldade, a primeira coisa que ele manda no nosso pensamento é isso: Deus te esqueceu. Viu? Deus não está contigo. Foi o que aconteceu com Gideão, que nós falamos ontem. Ele questionando: onde está o Deus de Israel? Aleluia. Mas hoje o Espírito Santo vai descer sobre ti com armaduras. Capítulo 6 do livro de Efésios, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Aleluia. Colocando o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé, aleluia, o cinto da verdade, calçando os pés com uma sandália da preparação, da pregação do Evangelho da paz. Revesti-vos da armadura. Para quê, irmão? A armadura, ela tem algumas qualificações, mas aqui Paulo está dizendo no capítulo 6 de Efésios, que é para se revestir da armadura. Não é para ir para a guerra, não é para enfrentar o inimigo, não, é para resistir ao inimigo, aleluia. Então Deus vai te dar as armaduras, o diabo vai te cercar, vai te aprontar, e você vai ficar firme. Escudo da fé, espada do Espírito, capacete da salvação, alabracandarai. Ele vai lançar dardo para você desistir, mas o dardo inflamável vai ser neutralizado, porque você vai estar revestido, resistindo. Existe um tempo em que nós temos que estar revestido para resistir. E o que aconteceu em Jerusalém? Eles estavam ali, se armaram de Deus, e aí Senaqueribe vem e cerca a cidade. Cercou a cidade. E agora o que é que tinha que fazer? Sair para fora não tinha como fazer para guerrear, porque eles não tinham condições. Agora chegou o momento de resistir. Aleluia. Tem crente, irmão, que resiste 1, 2, 3 dias de vento e já se entrega. Mas hoje você vai sair daqui diferente. Esse congresso vai mudar a tua vida. A tua resistência vai ser maior. Você vai ficar firme. Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 8. Ele disse assim: olha, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Mas vocês se sujeitem debaixo da potente mão, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quantos querem resistir comigo? Levante a mão e dá uma glória para Deus. Aleluia. Existe um tempo de resistência, e nesse tempo de resistência Deus te faz andar pelo deserto e pelo vale que você está. Quando Deus chama Ezequiel, Ele disse: Ezequiel, vem cá. E leva Ezequiel no meio de um vale de ossos que estavam secos. Alguns estavam sequíssimos. E aí Deus disse: Ezequiel, está vendo todos esses ossos? Ele disse: sim, Senhor. E o que Deus deu uma ordem para Ezequiel? Anda no meio dele, anda em volta do vale, vai andando. Deus queria que Ezequiel conhecesse o vale que ele estava. Então eu já tenho uma palavra para você. Não é lugar, o vale não é lugar de ficar parado. No vale não é para você parar. Não, pastor, eu estou no vale. É nesse vale, vai andando, vai marchando, você vai conhecendo ele. Alaracandarai, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ezequiel, olha o vale. E Ezequiel anda no meio do vale, irmão. É o que a Bíblia diz. Ele começa a contemplar os ossos e ver todo aquele vale. Aí Deus faz uma pergunta para ele. Depois de ele andar pelo vale, depois de ele conhecer o vale, você sabe o vale que você está passando nessa noite? Você pode olhar para ele hoje
hoje. Aí, pastor, meu vale tá difícil. Olha, pastor, meu vale não tá fácil. Não te preocupa, o vale que Ezequiel estava pior que o seu. Aleluia. Ele entra e vai andando pelo meio do vale. Aí ele para e Deus diz: já viu todo o vale? Ele: sim, Senhor. Pois bem, Ezequiel, vou te fazer uma pergunta: poderão viver esses ossos? Aleluia. Aí Deus faz uma pergunta para você: tu pode vencer essa prova? Aí Ezequiel, irmãos, o que ele vai dizer? Ele olha para um monte de vale, um monte de ossos secos, alguns sequíssimos. Aí ele diz: Senhor, tu sabes. Por que Ezequiel disse tu sabes? Porque nenhum dos teus planos, Deus, podem ser frustrados. Por que Ezequiel disse isso, irmão? Porque Deus havia revelado para ele o que eram os ossos. Ele disse: olha, Ezequiel, esses ossos é toda a casa de Israel, espalhados, alguns secos, outros sequíssimos. Ou seja, uns ainda tinham um pouquinho de esperança, outros não tinham mais, estavam espalhados. A nação de Israel estava espalhada pelo mundo. Ramagandaraia. E ali Deus está dizendo: eu tenho um plano para a nação de Israel. Este é o meu povo que está espalhado. Ezequiel, aleluia, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel olhou para Deus e disse: Deus, tu sabes, aleluia, porque eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, aí Deus disse: Ezequiel, então sai no meio do vale. Tu já viu ele? Vai profetizando no meio do vale. Aleluia, você entendeu? Você está caminhando no vale, mas não é para você sair reclamando, não é para você sair murmurando. Aleluia. A irmã aqui, a esposa do presidente, falou de um Salmo 40, Alai de Kérbia, e no Salmo 40 ele diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E o salmista não diz: me atirei nas cordas e esperei com paciência no Senhor, não. Ele diz assim, ó: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu estou esperando, Deus, mas não estou deixando de clamar. Eu estou esperando, mas ainda os meus olhos estão em ti. Arabaxambarai. Você pode adorar Deus. Aleluia. Tempo de espera é tempo de continuar de joelho dobrado. Oramagacharadacandaraya. Oh, Ezequiel profetiza. Ezequiel começa a profetizar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E começou a dar um rebuliço, irmão. É isso que Deus faz. Quando você começar a profetizar sobre a tua vida, vai haver um rebuliço de Deus sobre você. Aleluia, vai haver um reboliço no teu ministério, vai haver um reboliço na tua chamada. Alguém vai dizer: o que está acontecendo? Não era, agora é. Não fazia, agora faz. É o reboliço de Deus. O que está acontecendo? A igreja, aleluia, está crescendo, está vindo alma. O que é isso? É o reboliço de Deus. Arabacambarai. O ciclo de oração está mais empenhado. O que é isso? É o reboliço de Deus. Os obreiros estão mais envolvidos. O que é isso? É o reboliço de Deus. Quantos creem comigo? Pode dar um glória para Ele nesta noite. Aleluia. Deus tinha um plano para Israel, de tornar Israel uma nação. E o vale de ossos secos representava Israel espalhado pelo mundo inteiro. E Deus disse: Ezequiel, profetiza. E Ezequiel sai profetizando: ossos secos. E aí os ossos começaram a se juntar. Aleluia. Numa palavra profética nessa noite, eu quero profetizar aqui: os ossos representando a tua condição. Havia os ossos espalhados. Vamos imaginar assim, irmão: o fêmur para lá, o tíbio para cá, perônio para lá. E aí Ezequiel começa a profetizar e começa a se juntar.
lá vem tíbio, lá vem perônio, já vem e começa a se juntar osso a cada osso. Lá vem um antebraço, lá vem as costelas, lá vem a coluna, as vértebras, e começa a se juntar. Arabacandarai, daqui a pouco já estava o esqueleto pronto. Aí começa a descer carne, começa a descer pele, começa a descer nervo, e aí daqui a pouco estava um exército em pé. Arabaxandarai, os planos de Deus não podem ser frustrados. Nesta noite, quem sabe a tua fé estava para lá, a tua esperança para lá, alabracando, mas hoje eu profetizo, ela vai vir, ela vai voltar, vai entrar novamente e vai te colocar de pé. Você crê nisso? Adore a Deus. Aleluia. Israel tinha uma promessa, e a promessa de Deus, ela é fiel. E aí sabe o que acontece? Reuniu tudo isso, irmão. E Ezequiel 37, uma profecia que aconteceu em 1948. É, pastor? É. A nação de Israel espalhada pelo mundo. E Deus, os seus planos não podem ser frustrados. Deus promete que Israel ia ser uma nação. No vale de Ossos Secos ele estava espalhado, e Deus profetiza a Ezequiel: Israel vai se juntar, e se juntou. E aí em 1948, uma reunião na ONU. Aleluia. O Brasil está debaixo dessa bênção por causa disso que eu vou te dizer aqui. Por isso que o Brasil não quebra, irmão. Por mais que tenta. Roubam, tanta corrupção, e nunca acaba o dinheiro. Por quê? O Brasil está debaixo da bênção de Deus. Por isso que Deus tem te abençoado. 1948, reunião na ONU. Qual é a pauta, pastor? Estado de Israel. Deus toca no inglês. O inglês manda uma carta para a ONU para solicitar que a nação de Israel ganhe um pedaço de terra, ou seja, seja reconhecida como nação na terra. Aleluia. A carta entra na ONU, na pauta da ONU. Aleluia. E aí começa a votação. Você pode imaginar, irmão, os sheiks árabes, a Palestina, o Egito, a Jordânia, todos aqueles países vizinhos, abastados em dinheiro. Aí, sabe o que acontece? Vai para a votação. Quando chega na votação, todos haviam votado, faltava um voto só. E estava empatada a votação. Aí havia alguém lá no meio, representando a nossa nação. Nome dele, lá do interior, da cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Na época, aleluia, era Vale do Quaraí. Alaracandarai, 1948. Um moço que foi criado na escola bíblica dominical. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Alabracandarai, que ouviu a mesma palavra que você ouviu e está ouvindo nesta noite. Vai para lá, ele representa, aleluia, o Itamaraty, ele está representando a nação brasileira. Nome dele, pastor Oswaldo Aranha, aleluia, representante do Brasil em Israel. Aí agora, meus queridos, está empatado. Você pode imaginar a aflição de Oswaldo Aranha, os sheiks, eu imagino assim, os sheiks, aqueles homens cheios de dinheiro. Oswaldo Aranha, eu te dou milhões para tu votar não. Oswaldo Aranha, eu te dou milhões para tu dizer que não. Mas Oswaldo Aranha disse: eu não vou barganhar com você, Satanás. Aleluia. O mesmo Espírito que estava em Ezequiel está sobre a minha vida. Eu não vou barganhar. Ei, não barganhe os teus valores. Não barganhe, não barganhe. Aleluia. Hora da votação. Quando Oswaldo Aranha vai meter a mão ali na cimeta para atualizar ou oficializar o seu voto, lá em Israel, o povo escutando pelo rádio, uma promessa de Deus dizia assim: sobre o mastro erguerá uma bandeira no meio de ti. E eu quero imaginar, irmão, o povo de Israel reunido lá no Muro das Lamentações, o mastro da bandeira e a bandeira embaixo, e alguém já segurando a corda. Arabaxandarai, quando Oswaldo Aranha diz assim: ó, eu voto pela nação de Israel, eu voto pela nação de Israel. Xará, você pode adorar a Deus.
Sabe o que acontece aí, irmão? A promessa que Deus diz para Abraão: Abraão, todo aquele que abençoar a tua descendência, eu abençoarei. Brasil está debaixo da bênção de Deus. Você não entendeu? Você está debaixo da bênção. Eu sinto a graça de Deus aqui. Ei, é noite de você levantar a bandeira e dizer: Satanás, sai da minha frente, porque eu vou marchar. Ergue-se a bandeira, cumpre-se Ezequiel 37, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Aleluia. Senaqueribe cerca Jerusalém. E aí ele manda um mensageiro. Nome dele, pastor, Rabsaque. Rabsaque chega nos muros e começa a gritar para o povo. Aleluia. E quando ele grita, ele diz assim: olha só, vocês não deem ouvido ao vosso rei, porque se vocês se entregarem, vocês vão ter ainda uma oportunidade de plantar, de colher. Olha o diabo barganhando aí, irmão, querendo barganhar conosco. Se tu parar de orar, sabe o que vai acontecer? Vai parar as provas, aí você não vai lutar tanto. Se tu parar de clamar, é por isso que vem as provas. Tu ora muito, tu está toda segunda-feira lá clamando. Ciclo de oração. Por que vocês passam por? Porque vocês oram. Para um pouco, dá um tempinho. Quiseram fazer isso com Daniel. Se levantaram dizendo: olha, rei, lança um edital aí, para que ninguém possa pedir a outro Deus a não ser para ti, rei. Engrandeceram o rei, irmão. E aí o rei: é bom mesmo. Decreto, selado com o anel, ninguém mais. Aí eu já sabia que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel abria a janela, levantava as mãos para a direção de Jerusalém e dizia: abençoa Jerusalém, abençoa Deus. Eu estou aqui em cativeiro no corpo, mas a minha alma ainda é tua. Eu não negocio os meus valores. Recamandarai, aleluia. Queriam parar, aí chegaram no rei e disseram: rei, tu mandou um decreto. Pois bem, o Daniel não fez questão do teu decreto. Ele continua orando 3 vezes por dia. Aí o rei ficou perturbado. Mas como que o Daniel vai fazer isso? Ele era muito querido do rei. Só que acontece uma coisa. Aí ele tinha mostrado e assinado que aquele que fizesse isso ia ser lançado na cova dos leões. Aleluia. Aí vai Daniel na presença do rei. E o rei diz: mas Daniel, para que orar tanto, homem? Aleluia. É assim que o diabo buzina, irmão. Por que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que ir tanto na igreja? Vai só no domingo, tá bom. Tem uns que ele diz assim: vai só na ceia que já tá bom. Eu preciso falar. Aleluia. Eu não preciso ir tanto assim, não. Não precisa tanta consagração. Aleluia. Aí o rei diz: Daniel, por quê? Ele disse: olha, rei, os planos de Deus não podem ser frustrados. Tu vai ser lançado na cova, Daniel. Não tem problema. E por um período Daniel se cala. Porque na hora da afronta do diabo, é o momento de você se calar e não proferir afronta com ele. Botar o teu joelho no chão e dizer: Deus, os teus planos não podem ser frustrados. O diabo está buzinando aqui que eu não vou resistir a essa prova e eu vou cair. Mas você vai dizer: Satanás, vou te dar uma mensagem. Paulo escreveu dizendo que Deus não dá acima do que podemos suportar. Com a aprovação ele dá também o escape. O meu escape está diante de mim. Eu posso até não estar enxergando ele, mas ele está preparado, porque eu vou guardar. Capítulo 3, versículo 1 a seguir. Quando Deus escreve para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: ó, Alabracandarai, aquele que guarda a palavra da perseverança, eu vou abrir uma porta diante dele. A porta já está aberta. Guarda, persevera, porque a tua porta já está aberta. Aleluia.
Daniel, tu vai ser colocado na cova. Sim, senhor. Daniel se cala. E vamos lá, no caminho do trajeto até a cova, os acusadores de Daniel, quem sabe dizendo: e agora, Daniel? Onde é que está o teu Deus? Daniel em silêncio. Não é hora de falar. E eu imagino que o Espírito Santo foi no coração de Daniel e disse: Daniel, quietinho. Aleluia. Foram indo. Quando chegaram lá, perto da cova: e aí, Daniel, onde é que está o teu Deus? Quietinho. Aleluia. Jogaram Daniel dentro da cova. E aí, Daniel, onde é que está o teu Deus? Quietinho. Eu quero crer que Daniel dizendo com ele: os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Você pode dizer para Satanás hoje, diga para ele: Satanás, os planos de Deus não podem ser frustrados. Hoje você está em silêncio aí, né, só chorando como Ana, não tinha palavra. Ana na oração não tinha palavra. O sacerdote Eli chegou: que isso, mulher está embriagada? Ela disse: não, meu Senhor, eu estou numa prova que eu não consigo falar, mas eu estou derramando lágrima, porque o plano dele não pode ser frustrado. Eu estou clamando por uma promessa. Se tem oração por promessa aqui, tem Deus ouvindo para responder lá. Daniel em silêncio. Passa a noite. Daqui a pouco, irmãos, lá vem o rei, eufórico. Não dormiu aquela noite. Quando ele chega na beira da cova, ele com o coração aflito, ele grita e diz: Daniel! Ô Daniel, tu está vivo? O Espírito Santo diz: Daniel, pode falar. Daniel ergue a voz, estufa o peito e diz: oh, vive o Senhor e vive o meu rei, que o meu Deus me livrou dos leões. Agora eu posso falar, nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Aleluia. Rabsaque está falando à porta de Jerusalém. E aí o capitão da guarda, preocupado para não afermentar o povo, ele diz: olha, você pode falar na língua cirofenícia que nós entendemos. E aí e aquele mensageiro disse: não, eu vou falar na língua hebraica para que eles ouçam e não deem crédito para Ezequias. E eu quero dizer mais para vocês: olha, o rei já destruiu 5 cidades. A próxima é a de vocês. Se vocês não render-se, ele vai fazer como fez com as 5 cidades, vai destruir vocês. E aí ele entrega uma carta na mão do capitão da guarda. O capitão pega aquela carta apavorado: e agora? Chega para ali a Ezequias, chega na mão de Ezequias, diz: olha, Ezequias, essa é a carta do inimigo. Ele trouxe uma carta de afronta. Aí sabe o que acontece, irmão? Aí Ezequias pega aquela carta, lê ela, e sabe o que ele faz? Ele entra no templo. Quando ele chega no templo, ele apresenta a carta para Deus e diz: Deus, os teus planos não podem ser frustrados, Deus. Está vendo essa carta aqui? É do rei Senaqueribe, e ele está afrontando, não é a mim. Porque Senaqueribe tinha mandado dizer assim: ó, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. Aí, irmão, Ezequias disse: é tudo isso que eu queria ouvir. Ele pega a carta, entra no templo e pega aquela carta e apresenta para Deus e diz: Deus, Ezequias, eu estou aqui, tu está aí, tu me ouve, tu sabe tudo que eu fiz. E segundo a história, irmão, o rei Ezequias foi o rei mais sincero diante de Deus. Tanto é que quando ele chegou na fase de morte, que ele ia morrer, aí o profeta Isaías chegou lá e disse: Ezequias, arruma a tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai viver. Aleluia. E a Bíblia diz que Ezequias vira para o canto, vira para a parede, chora e fala com Deus, dizendo: Deus, tu sabe do tempo que eu andei em integridade contigo. Arrumar a casa, irmão, não era consertar, não. Arrumar a casa é porque Ezequias precisava organizar quem ia reinar no lugar dele, porque ele não tinha filho, ele não tinha quem reinasse no lugar dele, e não tinha um filho sucessor. Então Deus diz: olha, arruma a casa aí, bota alguém no teu lugar para reinar, ajeita tudo, porque tu vai morrer. Aí Ezequias vira para o lado e diz: Deus, é o seguinte, Deus, olha só, tu sabe como eu andei em integridade diante de ti, a minha inteireza de coração. Aleluia. Ezequias começa a chorar e
Deus vai lá no coração de Isaías e diz: Isaías, volta lá, rapaz, aleluia, volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos para ele de vida. O meu plano não vai ser frustrado, não. Nesses 15 anos, depois de 12 anos, Ezequias tem um filho, irmão, ele gera um sucessor. Você pode adorar Deus nessa noite. Ele apresenta a carta para Deus: Deus, Senaqueribe não está me afrontando, porque o diabo não está afrontando você. Se você deposita para Deus, ele está afrontando o teu Deus. É isso que Deus quer que você entenda nessa noite. E aí ele apresenta a carta e diz: Deus, olha só, Deus, ele está afrontando a ti, dizendo que tu não vai nos livrar, Senhor, dizendo que ele vai entrar aqui e vai acabar com tudo. Senhor, eu quero crer que tu não vai deixar, que ele está afrontando a ti, Senhor, não tem nada a ver com isso. Quando a gente larga para Deus, irmão, ele assume o negócio. Quando você quiser lutar com as tuas forças, fazer do teu jeito, você vai andar em redor, você vai se cansar. Aleluia. Isaías 40, no versículo 28, ele diz: os jovens se cansarão, eles certamente cairão. O profeta está falando sobre força física, sobre lutar com as suas forças. Mas aí no versículo 31, sabe o que ele diz? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa de águia, vão correr, vão caminhar, não vão cansar, não vão fatigar, porque Deus é o seu renovo. Aleluia. Ezequias apresenta a carta para Deus. Coloca de pé, nós vamos encerrar porque as horas já se foram. Aleluia. Ezequias entra no templo, apresenta a carta para Deus e diz: Deus, ele está te afrontando. Rosana, prepara o louvor. Ele está te afrontando, Deus. Irmãos, eu quero imaginar, nós somos meio doidos, nós gostamos de aplicar uma justiça, né? Nós gostamos de decretar uma justiça. Nós oramos, dizemos: Deus, olha, Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Aleluia. 26. Irmão, nós somos assim mesmo. Aí, quem sabe Ezequias disse: Deus, olha só, ele está te afrontando. Mas se eu fosse tu, Deus, eu pegava ele, eu estraçalhava ele. Olha, Deus, se eu fosse tu, Senhor. E está lá Ezequias clamando, apresentando para Deus. Sabe o que acontece, irmão? Lá no céu há um movimento. E o movimento é esse: Deus se levanta do trono. Aleluia. E eles chamam dos seus anjos. Diz: vem cá, anjo. Ele: sim, Senhor. Aleluia. Eu tenho uma missão para ti. Aí o anjo, muito curioso, quem sabe, irmão, ele pergunta para Deus, e Deus disse, ele diz: Deus, tu quer que eu desça lá na terra? Ele disse: sim, eu quero que tu desça lá na terra. Aleluia. É, Senhor, como eu desci lá, quando estava Jacó lá no vale, e eu desci lá e lutei com ele. Não, não é lá que eu quero, não é desse jeito. Senhor, então, tu quer que eu desça lá como eu desci, quando Elias estava pedindo a morte, e eu levei carne, eu levei pão e água para ele, não, agora, aí Deus manda abrir o céu, está vendo lá o Ezequias? Ele: sim, Senhor, vou descer lá onde está Ezequias. Ele disse: não, tu não vai descer onde está Ezequias. É, Senhor. Por quê? Porque o problema não está lá dentro do templo, o problema está lá no arraial dos assírios. Então tu não vai descer lá no templo, tu vai descer lá onde está o problema. Você já pegou aí? Deus vai descer lá onde está o teu problema. Talvez você nem vai ver, talvez você nem vai sentir, mas ele já destacou a providência, porque os planos dele não podem ser frustrados. Aí a Bíblia diz, meus queridos, que o anjo desce e ele vai lá no arraial dos assírios, e numa noite só, um anjo só mata 185 mil soldados, acaba com o exército da Síria, e o nome do Senhor é glorificado, e os planos dele não podem ser frustrados. Você pode adorar Deus. Eu quero orar por ti nessa noite. Fecha os teus olhos. O meu coração está cheio de Bíblia aqui, irmão, mas o tempo não permite mais. Aleluia. É isso que Deus quer que você entenda, que Ele está no controle da tua situação. Eu quero colocar à disposição de alguém que nesta noite já está cansado de lutar sozinho. Jesus está te chamando hoje. Tem alguém para aceitar Jesus? O inimigo te cercou, você já não vê mais uma saída.
Hoje tem uma providência de Deus para ti. Eu quero te chamar aqui à frente, vem. Tem porque Deus falou que tem, então vem depressa. Não resista, venha. Há uma oportunidade de Deus para você nesta noite, não perca. Não perca. Por favor, não perca esta grande oportunidade que Deus está te dando. Ele quer tomar a tua causa. Vem porque Deus está te chamando. Vem porque Deus está te chamando. É um alerta de Deus para a tua vida. Para amanhã não haverá promessas. Eu não vim aqui brincar de pregador, não. Deus está te chamando para um concerto com Ele. Vem depressa, vem depressa. Aleluia, Deus está te chamando para um concerto com Ele. A última oportunidade que eu te dou nesta noite, eu te dou, porque Deus é que sabe quantas oportunidades Ele vai te dar, mas eu como pregador te chamo pela última vez. Você precisa fazer um renovo de aliança com Deus. Vem depressa aqui na frente, porque nós queremos orar pela tua vida. Aleluia, aleluia. Agora eu quero fazer um outro convite. Aquele que quer vencer e quer colocar para Deus e dizer: Deus, os teus planos não vão ser frustrados na minha vida. E eu quero decretar isso diante do teu altar. Eu quero te convidar a passar aqui à frente. Pode soltar o playback aí, por favor, meu querido. Eu quero te convidar a passar aqui à frente. Aleluia! Depois de ter passado a noite inteira em alto mar e ter lançado as redes sem nada pegar, só quem quer ser cheio, veio a frustração. Aleluia! Grande frustração. Parece que estou vendo Pedro na beira do mar. Aleluia! Ele e seus amigos com as redes pra lavar, angustiado, mas de repente Jesus vem com suas mãos. São só esses. Com uma palavra Ele dá a direção. Volte ao mar. E Pedro responde: Mestre, eu já trabalhei a noite toda e nem um peixe peguei, mas sobre a tua palavra as redes então lançarei. Tente outra vez, mais uma vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor. Lance a rede ao mar.
você tentar de novo. É tempo de você voltar a ser aquilo que tu era. Mesmo que você tentou sozinho, não conseguiu, mas agora é diferente. É com Jesus no barco. Olha só. Mas de repente Jesus vem com suas mãos, com uma palavra Ele dá a direção. Volte ao mar. E Pedro responde: mestre, eu já trabalhei a noite toda e nenhum peixe peguei, mas sobre a tua palavra a rede então lançarei. Tente outra vez, mais uma vez, lança a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor e lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa que na tua vida acontecerá. Tente outra vez, tente outra vez, e lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa que na tua vida acontecerá. Tente outra vez, tente outra vez, filho, lance a rede ao mar. Tente outra vez, filha, tente outra vez. Tente, lance, e lance a tua vida também junto. Deixa Deus trabalhar e levar ela onde Ele quer, amém? Aleluia, aleluia. Feche teus olhos agora, querido, feche teus olhos. Urabacalabacebre, cantaraia. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, eu oro, Senhor, e sei que Tu és um Deus que tudo podes. Urai calamacebre, contarabacaia. Estamos aqui gemendo, Senhor, estamos aqui chorando, Senhor.